Começa agora, Direito no Ar. Informações sobre concursos jurídicos e direito das pessoas. Direito no Ar. Produção e apresentação do professor Heraldo Moreira. Meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, esta é a nossa edição de número 6, gravada para exibição em 19 de maio de 2024, domingo. A nossa proposta é trazer informações relevantes para você, especialmente quanto aos seus direitos e concursos públicos na área jurídica. E começamos o programa de hoje respondendo a uma pergunta interessante. O shopping pode cobrar estacionamento dos funcionários das lojas ali instaladas? A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho negou o recurso do Ministério Público do Trabalho para que um shopping de Campinas deixasse de cobrar o estacionamento para funcionários das lojas. Entre outros pontos, o colegiado entendeu que o shopping não é o empregador dessas pessoas e que o início da cobrança não configura alteração contratual lesiva ao contrato de trabalho. Na ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho, depois de alertado pelo Sindicato dos Empregados do Comércio Hoteleiro de Campinas, relatou que, desde a inauguração do shopping, em março de 2002, as pessoas que trabalham nas lojas tinham livre acesso ao local e podiam deixar seus veículos nas cerca de 8.000 vagas do estacionamento. Contudo, em setembro de 2009, passaram a ter de pagar R$ 3,00 por período de 12 horas. A seu ver, a isenção havia se incorporado ao contrato e a mudança causava prejuízo aos trabalhadores. O juízo da 10ª Vara do Trabalho de Campinas considerou abusiva a cobrança, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região afastou a obrigação de restabelecer a gratuidade. Segundo o TRT, quem está obrigado a manter as condições originárias do contrato é o empregador, que no caso é o lojista, e a imposição do pagamento era do centro comercial, que não é responsável pelo contrato de trabalho. E agora, uma outra dúvida interessante. É possível vender parte das férias coletivas? Acompanhe a reportagem com os colegas da rádio TST e descubra. E aí, Fred, beleza? Já sabe que a empresa não vai funcionar em julho e a galera vai precisar entrar em férias coletivas, viu? Tô sabendo. Valdinho até comentou comigo mais cedo também, mas não tô gostando nada disso não, Jussara. Eu nem tinha planos de tirar férias em julho. Queria mesmo é que fosse mais lá pro fim do ano. Tô querendo é vender uma parte desses dias. O que você acha? Olha, acho que dá sim, viu? Ano passado aconteceu a mesma coisa. Deram férias coletivas e teve um monte de gente que achou melhor vender uma parte. Aí eu fui pesquisar e descobri que a lei deixa, sim, a gente vender até 1/3 das férias. Peraí, Jussara, essa informação está incompleta. Vamos lá. A escolha do período de férias fica a cargo do empregador, conforme a Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT também estabelece que o empregado tem a opção de converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que seria devida nos dias correspondentes. Ou seja, é possível vender parte do período de descanso anual. Mas atenção, quando se trata de férias coletivas, a conversão prevista no artigo 143 da CLT precisa ser objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato representativo da respectiva categoria profissional, não dependendo apenas de requerimento individual de concessão do abono. Então, a venda de parte do período das férias coletivas somente poderá ser realizada caso haja previsão em acordo coletivo de trabalho. Ainda sobre esse assunto, o artigo 139 da CLT determina que poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa. As férias poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos.
Você sabia que o Senado mantém uma plataforma de cursos no portal saberes.senado.leg, de legislativo.br? Vou repetir, saberes.senado.leg.br. E lá você pode aprender algumas matérias muito cobradas em concursos, tais como direito administrativo, direito do consumidor, política e até português, dentre outros. E o melhor, completamente de graça. E mais, no site livraria.senado.leg.br, repetindo, livraria.senado.leg.br. Há dezenas de livros sobre direito e de legislação com download gratuito. As versões impressas são vendidas a preço de custo e com frete grátis para todo o Brasil. Vale a pena dar uma olhada. E você se considera um profissional slash? E o que significa isso, profissional slash? É ter empregos distintos, sempre investir em novas habilidades profissionais e atuar em diversas áreas do mercado de trabalho. Essas são características de um profissional slash. A reportagem especial de hoje é sobre essa nova tendência do mercado. Acompanhe com os nossos colegas da rádio do Tribunal Superior do Trabalho. A pergunta "o que você gostaria de ser quando crescer?" é uma das mais ouvidas na infância. E a resposta geralmente se limita a uma. Mas, pensando bem, depois que nos tornamos gente grande, quantas coisas podemos ser ou fazer? No caso de um profissional slash, é possível colocar várias barras para separar as habilidades de quem tem esse perfil. O objetivo de um slasher pode ser complementar a renda, desenvolver interesses pessoais ou se tornar especialista em muitas coisas. Esse tipo de profissional tem se beneficiado do atual cenário tecnológico que foi impulsionado pela pandemia da Covid-19. É o caso do publicitário / agente de turismo / professor Fernando Alves. Hoje está muito mais fácil você ser empreendedor, ou você ter um espírito empreendedor, devido realmente à tecnologia, a tudo que o mundo está oferecendo atualmente, nesse mundo pós-pandemia, principalmente com a questão do home office, né, do trabalho à distância. Então você não precisa mais estar naquele local onde você despenderia tanto tempo do seu dia somente para aquilo, focado naquilo. Você pode hoje, de certa forma, você consegue separar melhor o seu tempo, né, administrar melhor o seu tempo, e no caso você tem ali o seu emprego principal, né, sua função principal, mas você tem funções adjacentes ali acontecendo ao mesmo tempo. Para se tornar um profissional slash, o Fernando Alves conta que passou a colocar em prática habilidades adquiridas ao longo da vida. Foi assim que o hobby de viajar se tornou mais uma profissão. Trabalho também com venda de passagens, trabalho com um curso ensinando as pessoas a viajar. Então, se tornou um trabalho, mas por um conhecimento que eu já tinha adquirido, um conhecimento que eu fazia para mim, como um hobby. Então, peguei, transformei no negócio, comecei a ganhar algum dinheiro com isso. A grande sacada é justamente essa, é parar de achar que você precisa fazer alguma coisa mais específica para dizer que você vai atuar naquela área. Não, você tem muito conhecimento. Posso continuar sendo publicitário, eu posso ser síndico, né? Eu já fiz várias coisas assim, além do que é a minha atuação normal. Já fui síndico por 4 anos. Também pelo desafio, por fazer algo novo, por estar ali envolvido com algo que está fora também da sua zona de conforto, para se mover. O professor / pesquisador nas áreas de inovação e transformação digital, Marcelo Minuti, reforça que o conceito vai além da capacidade de desenvolver múltiplos papéis. Para ele, é preciso desenvolver a habilidade de renovação diante das constantes transformações exigidas pelo mercado. As competências que a gente desenvolve, elas se tornam cada vez mais rápido obsoletas. Então você vai lá desenvolver um conjunto, um arsenal ali de competências, um portfólio de competências, e aí em determinado momento aquelas competências são relevantes, fazem sentido para o serviço que você presta, são demandadas pelo mercado de trabalho, mas com o tempo elas vão perdendo ali atratividade em relação a quem contrata os profissionais com essas competências. Isso sempre aconteceu, só que os ciclos de ruptura eram bem mais longos.
Então, você desenvolveu um conjunto ali, um portfólio de competências, e aí você podia ficar com elas 10, 15, 20 anos ali, fazendo algumas calibragens e tudo bem. Hoje, a gente vê que esses ciclos são bem mais curtos. 2, 3 anos, você já precisa ali repensar, né? Para você se manter atrativo para o mercado de trabalho, você precisa se reinventar e muitas vezes desenvolver essas novas competências e abandonar aquelas competências que estão sendo menos atrativas para a contratação. O juiz Otávio Calvetti, titular da 11ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, explica que ainda não há uma legislação específica sobre o tema. Contudo, a tendência é que sejam criadas normas para acompanhar a evolução tecnológica. Eu acho que não dá mais para a gente pensar que a gente vai trabalhar para o futuro de forma segmentada, como na época da Revolução Industrial. Cada um fazendo uma única coisinha e recebendo um salário específico para essa única coisa que se faz. Não é essa a tendência. A tendência é todo mundo ter conhecimentos variados. O tipo de inteligência que se pede para o futuro do trabalho humano é uma inteligência multidisciplinar que possa fazer a relação entre as coisas do mundo, com muita criatividade. Esse é o profissional do futuro, em épocas de automação e inteligência artificial. Então, eu vejo, assim, essa necessidade da legislação evoluir para alcançar esse novo fenômeno. Independentemente do número de barras ou profissões, nunca é demais lembrar: o bem-estar físico e emocional deve ser prioridade. Buscar o equilíbrio diante dos desafios é fundamental para uma vida produtiva e saudável. Eu tive o cuidado de relacionar para você alguns pontos que tornam o concurso para o Tribunal de Justiça do Maranhão bem interessante. Esse concurso que foi recentemente anunciado e cujas inscrições irão até o próximo dia 3 de junho. São eles: remuneração atrativa, bons benefícios, boa oferta de vagas, muitos cargos vagos interessantes, opções para vários profissionais, possibilidade de progressão na carreira e estabilidade financeira e profissional. Pense nisso. E agora uma outra dúvida interessante. O meu funcionário mora perto da minha empresa. Eu posso cortar o vale-transporte dele? O juiz substituto da 2ª Vara do Trabalho de Dourados, em Mato Grosso do Sul, Geraldo Furtado de Araújo Neto, respondeu essa pergunta aos colegas da Rádio TST. Vamos conferir. Quanto à questão do vale-transporte, o vale-transporte é um direito que o empregado tem quando ele reside longe da empresa e precisa do transporte público para se locomover da casa para o trabalho e vice-versa. Segundo a lei, o trabalhador ele participa com o seu salário em até 6%. Que ultrapassa esses 6% é a empresa, portanto, quem deverá arcar com o vale-transporte. Hoje em dia, há entendimento jurisprudencial que, mesmo quando a empresa fornece o transporte por meio de dinheiro, né, quando em vez de fornecer o vale-transporte, né, o ticket, o bilhete, ela fornece o dinheiro equivalente a estes bilhetes mensais, mesmo assim, esse vale-transporte tem natureza indenizatória, não repercute para quaisquer efeitos salariais. Como eu disse, o vale-transporte, ele tem este intuito de servir como um pagamento do transporte do trabalhador da sua casa para o trabalho e do trabalho para a sua casa. Então, no ato da admissão, e essa é uma obrigação do empregador, ele deve colher essa informação do empregado que está sendo admitido, se ele vai precisar ou não do vale-transporte. Se o empregado diz sim e a empresa paga esse vale-transporte ao empregado, se no meio do contrato este empregado passa a residir em um local mais próximo da empresa, de modo que ele não necessita de transporte público, isto é, ele pode ir a pé à empresa, ou de bicicleta, ou enfim, de um meio que não necessite de transporte público, é obrigação do empregado informar a empresa de que ele não necessita mais de vale-transporte. Esta obrigação do empregado é derivada da boa-fé contratual, inerente
não só à empresa, mas também ao empregado. Caso o empregado mude de endereço e não informe esta mudança à empresa e a empresa continua pagando indevidamente o vale-transporte, isso pode ser tido como má-fé do empregado e até ser considerada uma falta grave. E para finalizar o programa de hoje, informamos que o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançaram, no último dia 8 de maio, 2 guias para orientar pessoas trabalhadoras, gestores e organizações sobre como enfrentar o assédio, a discriminação e a violência em ambientes de trabalho. São eles o Guia Prático por um Ambiente de Trabalho Mais Positivo e Liderança Responsável, Guia para Prevenir e Enfrentar o Assédio, a Violência e a Discriminação. A iniciativa busca fortalecer o combate a essas práticas por meio da conscientização, da orientação sobre condutas abusivas e sobre como lidar com elas. Isso reafirma o compromisso do tribunal de promover um espaço de trabalho seguro, inclusivo e produtivo. O lançamento ocorreu durante o seminário Cultura Organizacional Livre de Assédio. Você pode baixar esses manuais no site do Tribunal Superior do Trabalho. E esses guias apresentam de maneira clara e didática os principais conceitos relacionados às condutas abusivas, além de oferecerem exemplos de situações de assédio e seus potenciais impactos para as vítimas. Abordam o assédio em diversas formas, inclusive nas condutas relacionadas a características como raça, gênero e orientação sexual. Também orientam sobre os passos a serem seguidos por vítimas e testemunhas. E lembram ainda que a ocorrência do assédio não está vinculada à intenção do agressor, mas sim aos danos físicos, emocionais e profissionais enfrentados pela vítima. Na versão para gestores, essas cartilhas destacam distorções gerenciais e técnicas que podem causar a propagação de violências. Também reforçam os riscos e impactos das condutas abusivas para os ambientes profissionais. Então é isso, até o próximo Direito no Ar e muito grato pela sua audiência.